CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia. Eu sou Edson Tavares e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, eu sou Erivaldo Laurindo. O CBN Universidade é fruto de uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários do setor, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. No CBN Universidade de hoje, você vai saber: o UEPB dá início a novo período letivo 2024.1 em todos os cursos de graduação, nos 8 campos da instituição. As aulas já começam na próxima segunda-feira. Programas de pós-graduação da UEPB recebem o aporte de mais de R$2 milhões da CAPES. Pesquisadores da UEPB realizam escavações em cemitério de Bexiguentos. Essa é a primeira grande escavação arqueológica no país nesses espaços. E a pesquisa está sendo feita no município de Frei Martinho. Clínica Escola de Fisioterapia do Campus 1 está com inscrições abertas para novos pacientes que precisam de atendimento em diversas áreas. As dicas do professor Denis Medeiros no quadro Português Sem Segredos. A entrevista desta semana é com a servidora Terlúcia Maria da Silva sobre a Comissão de Heteroidentificação da UEPB. Você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido e como essas ações são garantias de direitos. Livro publicado pela UEPB, que conta a história de Paulo Freire, é premiado em concurso internacional de literatura. E ainda, Museu de Arte Popular da Paraíba reabre as portas para a visitação do público após período de manutenção. Fica sintonizado com a gente, que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Os programas de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba foram contemplados em 2 editais com investimento superior a R$2 milhões, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A perspectiva é que o aporte financeiro possa oportunizar a implementação de ações extensionistas pelos programas de pós-graduação e a melhoria nos indicadores de cursos cuja nota de avaliação tenha sido igual a 3 nos ciclos avaliativos mais recentes da CAPES, em 2013, 2017 e 2021. Uma das propostas aprovadas foi apresentada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e contemplada no âmbito do Programa de Extensão da Educação Superior na pós-graduação, que deve permitir o desenvolvimento de ações extensionistas em 3 eixos: popularização e divulgação da ciência, saúde e meio ambiente e agricultura familiar. A expectativa é promover uma maior articulação dos 22 programas de pós-graduação com outros atores sociais, possibilitando assim a construção do conhecimento a partir dos eixos apresentados. O programa conta com um investimento de R$ 319.600 para serem utilizados em ações de extensão ao longo de 3 anos. A UEPB teve 2 propostas aprovadas no âmbito do Programa de Redução de Assimetrias da Pós-Graduação. Foram contemplados, com o incremento, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, que devem receber cada um aporte de pouco mais de R$1 milhão, a serem investidos em verbas de custeio, capital e bolsas para estudantes, docentes visitantes do Brasil e do exterior e pós-doutorado para professores do programa. Além destes, foram contemplados no Programa de Redução de Assimetrias outros 100 programas de pós-graduação do país, sendo 50 oriundos da região Nordeste, 15 do Centro-Oeste, 15 do Sudeste, 13 do Norte e 7 do Sul. A concepção do programa e a destinação de uma maior cota para os programas do Nordeste foi fruto de debates e articulações realizadas desde o início do ano pela PRPGP, da UEPB,
associada a outras instituições de ensino superior nordestinas. E o novo período letivo da Universidade Estadual da Paraíba, o 2024.1, começa na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro, com aulas para os cursos técnicos e de graduação em todos os 8 campos da instituição. De acordo com o calendário acadêmico divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação, o período segue até o início do mês de julho. E quem também dá todo o suporte para os estudantes da graduação, seja novato, seja veterano, é a Pró-Reitoria Estudantil. A professora Núbia Nascimento, responsável pelo setor, mandou um recado para os alunos da UEPB que estão chegando para iniciar um novo período letivo ou a vida acadêmica em si. Vamos ouvir. Olá, comunidade acadêmica da UEPB. Aqui é a professora Núbia, pró-reitora estudantil, responsável pela assistência estudantil dos estudantes da UEPB. Passando para desejar as boas-vindas aos feras, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A UEPB está de braços abertos para receber vocês. O estudante que está chegando ao UEPB, ele precisa saber algumas informações importantes. Nós temos a Pró-Reitoria Estudantil, ela trata da assistência estudantil, e nós temos vários programas que você pode participar. Nós temos a Bolsa Manutenção Total, a Bolsa Manutenção Parcial, Bolsa Alimentação para aquela cidade, para aquele campus que não tem restaurante universitário ainda. Nós temos no Campus 1, no Campus 5 e no Campus 6, o RU, o restaurante universitário. Nós temos tutoria especial, nós temos o serviço psicossocial à disposição de todos os estudantes que queiram conversar com a assistente social, conversar com uma psicóloga. Enfim, nós temos vários programas que você pode participar. Então, você visita a página da UEPB, a página da Pró-Reitoria Estudantil, e lá tem todas as resoluções que você precisa ler para se inteirar onde você vai se adequar, onde você tem o perfil daquela bolsa. Tá certo? Lá tem todas as informações. E nós estaremos na Pró-Reitoria Estudantil presencialmente. Nós funcionamos na Central Acadêmica Paulo Freire, no segundo andar, na sala 227, no terceiro andar, na sala 333, e nós estamos à disposição para conversar e conhecer vocês. Um cheiro grande, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa instituição pública, gratuita e de qualidade. A Universidade Estadual da Paraíba realiza, junto ao município de Frei Martinho, na Paraíba, a primeira grande escavação arqueológica do país sobre um cemitério de bexiguentos, espaço onde pessoas com doenças contagiosas eram enterradas. A pesquisa é realizada em parceria com outras instituições e deve apontar a causa das mortes dos fósseis humanos encontrados. Confira os detalhes na reportagem de Litália Barros, com produção da Codecom UEPB. O paleontólogo e arqueólogo da Universidade Estadual da Paraíba, professor Gilvandi dos Souza Santos, juntamente com um grupo de pesquisadores, está realizando escavações em um cemitério de bexiguentos na cidade de Frei Martinho, interior paraibano. Os cemitérios de bexiguentos, localizados na zona rural, longe do contato das populações urbanas, são espaços onde eram enterrados, principalmente no século XIX, pessoas que tinham alguma doença infecto-contagiosa. Sob a orientação do professor da UEPB, o grupo tem o objetivo de identificar as doenças das pessoas que foram sepultadas no local da descoberta, bem como resgatar os materiais que foram sepultados com as vítimas. O professor Gilvandi Santos falou sobre o processo para esse tipo de escavação e descoberta. Ele explica como é o processo de desenvolvimento do projeto. O pessoal que morria de varíola, né, e outras doenças infecto-contagiosas, século XIX, começo do século XX, eles não eram sepultados nos cemitérios municipais nem nas igrejas, por conta do medo, né, que a população tinha da proliferação, né, do vírus, né, causadores dessas doenças. Então, esses indivíduos eles eram sepultados afastados da cidade, no meio do mato mesmo. E nós começamos a identificar em 2018, né, esses locais. Só para vocês terem uma ideia, né, como é um processo lento e demorado até a gente chegar a uma escavação arqueológica. Tem que haver todo um planejamento. Então, nós começamos as pesquisas em 2018, fizemos um amplo levantamento do cemitério de Bexiguento da Paraíba,
chegamos já a 32 cemitérios, tem 2 ou 3 vezes mais, né? A gente acredita que deva ter entre 80 e 100 cemitérios. E só em 2022 finalizamos essa primeira etapa, e aí partimos a partir de 2023 para realizar a escavação de um desses cemitérios. E agora, só em 2024 que nós conseguimos arregimentar os recursos e o pessoal técnico qualificado para tal atividade. O professor explica que o apoio da população e das prefeituras são essenciais. Esse foi um dos motivos da escolha do sítio em Frei Martinho para dar continuidade às pesquisas. Escolhemos o cemitério de Frei Martinho por vários motivos. Um deles, né, o apoio que a Prefeitura Municipal daquele município nos deu. Tá? Porque nós precisamos de uma casa, né, onde a equipe possa ficar, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de transporte. E como eu coloquei anteriormente, a universidade tem outras atribuições, tem muitas atribuições. E aí a gente busca apoio, né, de outras instituições e das prefeituras locais, onde a gente está desenvolvendo toda e qualquer atividade, seja arqueológica, paleontológica ou espeleológica. Por isso que essas atividades são demoradas e caras, né? Só para vocês terem uma ideia, as análises, né, desse material recém-descoberto no cemitério de Bexiguento, né, crânio humano, fragmentos dentários, né, fragmentos de ossos de adulto, né, e de criança, vai demorar algum tempo. A gente está ainda aguardando a autorização do IFAM Nacional para enviar esse material para o Ceará, para o NPDM da Universidade Federal do Ceará, onde, né, vai ser feito sequenciamento genético, né, para saber se de fato aqueles indivíduos que foram sepultados naquele pequeno cemitério morreram da varíola, né, ou bexiga. O professor apontou também as dificuldades sofridas nesse processo, que teve início em 2018 e que só deverá ter resultados mais precisos nos próximos anos após diversas análises. Os fragmentos de osso foram poucos. Por quê? Porque o solo daquela região não ajuda a preservação. Mas mesmo assim saiu material bastante significativo, né? Saiu um crânio humano inteiro de uma mulher, saiu fragmentos de um outro crânio de uma criança, mas é o solo, é o pH do solo, né? E o nível de salinidade que não ajuda a preservação. Tá? Isso a gente tem encontrado em toda a Paraíba, não só, né, especialmente falando no caso do cemitério de Bexiguento lá de Frei Martinho, mas em toda a Paraíba a gente tem tido esse tipo de dificuldade. Com as escavações, o grupo pretende estudar o DNA das ossadas encontradas para descobrir a causa da morte dos indivíduos. Esse é o primeiro trabalho voltado à ciência da arqueologia que teve como propósito levantar dados sobre os cemitérios de Bexiguentos, que pela própria história são esquecidos por todos. As escavações são devidamente autorizadas pelo IFAM, contam com o apoio da UEPB e de outras instituições públicas de ensino, a exemplo da Universidade Federal do Ceará, com produção da Codecon, UEPB, Litália Barros para o CBN Universidade. Obrigado, Litália Barros. É tempo de fazer nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade. No próximo bloco tem informações sobre o Plano Anual de Contratações da UEPB. E ainda tem dica de português sem segredos. Fica sintonizado que voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. E você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos por aqui até às 10 horas da manhã com muita informação sobre a Universidade Estadual da Paraíba. E na UEPB, uma nova portaria autoriza a implantação do Plano Anual de Contratações da instituição. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa. Os detalhes com o pró-reitor responsável pela pasta, Ricardo Soares, que explica como funciona esse processo e a importância dele para o bom funcionamento da universidade. Essa instrução normativa foi articulada pela Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, Pró-Reitoria de Planejamento e Procuradoria-Geral da UEPB, com o objetivo de atender às exigências da nova Lei de Licitação e Contratação, Lei número 14.133, publicada ainda no ano 2021. Mas, para além da exigência legal, o PAC, o UEPB, como é conhecido o Plano Anual de Contratações da instituição, também atende às necessidades de planejamento administrativo e orçamentário, uma vez que se trata de um instrumento que prevê as contratações de todas as unidades administrativas setoriais da instituição em um determinado ano, com previsão de serem atendidas no ano subsequente. Ainda em dezembro, a Universidade consolidou seu PAC 2023
com todas as intenções de contratações de bens e serviços para o ano 2024, a Portaria 56/2023, emitida pela Administração Central da Universidade, deu conhecimento público ao PAC UEPB 2023 e hoje qualquer pessoa da comunidade acadêmica ou da sociedade paraibana pode acessar o portal da transparência da universidade e conferir todas as intenções de contratação listada com estimativas de valores. Esse documento, eventualmente, pode ser retificado, porque o orçamento da universidade pode variar de acordo com o ano executado. Assim, poderemos contratar tudo que foi planejado, mas também poderemos contratar somente parte do que foi planejado, porque as licitações podem ser desertas, podem dar fracassadas. Além disso, a previsão orçamentária precisa estar ancorada no financeiro concreto transferido pelos duodécimos e também estabelecidos em convênios pactuados entre a UEPB e outros órgãos parceiros de fomento. O importante aqui é destacar que esse dispositivo será aplicado pela primeira vez na universidade e servirá, entre outras coisas, para racionalizar as contratações da universidade, a fim de evitar o fracionamento de despesas e também obter economia de escala, ou padronização de produtos e serviços, redução de custos processuais, bem como educar e disciplinar o calendário de pedidos e a consciência de todos os gestores de setores demandantes da universidade. Sabemos que o procedimento é novo, mas acredito que não vai demorar muito para que os centros percebam a vantagem de planejar suas aquisições anuais, montar os seus planos e com tranquilidade e antecipação. O planejamento sempre foi feito, mas não com tantos detalhes. Era conduzido a partir do controle dos contratos contínuos e do consumo anual feito por cada natureza de despesa. Mas agora temos como contrabalançar com o orçamento real da universidade. Além disso, os bens e serviços que não forem submetidos ao crivo do PAC UEPB não serão contratados por força da lei. Trata-se, assim, de uma exigência legal que opera no controle dos vícios, como no fracionamento de contratações, na redução das contratações emergenciais ocasionadas por falta de planejamento, na duplicidade de pedidos ou no retrabalho dos servidores públicos, sobretudo no exercício da pesquisa de preço ou nos procedimentos licitatórios. O Plano Anual de Contratações da Universidade Estadual da Paraíba pode evitar tantos entraves para as contratações públicas, não apenas porque terá que se ajustar à capacidade orçamentária da instituição, mas principalmente porque pode ser uma ferramenta de apoio no ato da construção do orçamento participativo, feito pela comunidade acadêmica, transformando-se assim numa rotina eficiente para a educação administrativa e financeira de todos os gestores que estão à frente de cada uma das unidades setoriais administrativas da universidade. E o portal da transparência da UEPB é bem fácil de acessar, é só digitar na busca do seu navegador de internet transparencia.uepb.edu.br, que além do plano anual de contratações, você ainda consegue acompanhar todas as informações administrativas da Universidade Estadual da Paraíba. Agora a gente se liga na participação do professor Denis Medeiros com as dicas valiosas da nossa língua portuguesa no quadro Português Sem Segredos. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Neste sábado vamos retomar algumas regras do acordo ortográfico, especialmente agora o hífen. A regra básica é que, com prefixo, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas com H. Por exemplo, anti-higiênico, anti-histórico, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. E aí tem uma exceção. Sub-humano fica tudo junto porque perde o H, fica sub-humano. A segunda regra é que quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento, não tem hífen. Então, aeroespacial, termina em O, começa em E. Agroindustrial, anteontem, antieducativo, autoaprendizagem.
Existe uma exceção quando o prefixo é co. Ele tem uma aglutinação mesmo que o segundo elemento comece também com a letra O. Então, por exemplo, coobrigação, coordenar, cooperar, beleza? A terceira regra é que não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma consoante diferente de RS. Exemplos: anteprojeto, antipedagógico, semicírculo, semideus, seminovo, tudo junto, certo? Atenção aí, com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Então, toda vez que tiver vice, coloca hífen. Vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-reitor, ok? E aí, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com RS, aí vai ser duplicada essa letra, ou seja, o R ou o S. Antirracismo com 2 R's, antirreligioso com 2 R's, antissocial com 2 S's. Outra regra, quando o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, coloca hífen. Anti-ibérico, anti-imperialista, anti-inflamatório. Da mesma forma, quando termina com uma consoante e o segundo elemento começa com a mesma consoante, também usa hífen. Então, hiperrequintado, interracial, interregional, superreacionário, superresistente, certo? E aí, nos demais casos, não vamos utilizar o hífen. Ou seja, quando terminar em consoante e começar com consoante diferente de R e S, ou começar por vogal. Exemplos: hipermercado, super interessante. Com o prefixo sub, a gente usa o hífen quando a segunda palavra começar com R. Por exemplo, sub-região, sub-raça. Quando o prefixo termina em consoante, não se usa hífen se o segundo elemento começar com vogal, hiperativo, interescolar, interestadual. Prefixos como ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, usa sempre hífen, certo? Então, além túmulo, ex-aluno, ex-diretor, pós-graduação. São várias regras e aí a dica para não sair decorando todas elas é pegar uma palavra, como por exemplo, ex-aluno. Sei que ex-aluno tem hífen, então isso significa dizer que toda palavra com ex vai ter hífen, certo? Assim fica mais fácil de a gente fazer uma associação por palavras. Para finalizar nossas dicas, o uso da palavra pago e da palavra pagado. Na verdade, as duas existem e são particípio do verbo pagar, e o uso é diferente. O pago é o particípio irregular de pagar e será utilizado com os verbos auxiliares ser ou estar. Por exemplo, o ingresso foi pago ontem, o ingresso já está pago. Já o pagado é o particípio regular do verbo pagar e será utilizado com os verbos auxiliares ter ou haver. Ela não tinha pagado o ingresso, ela já havia pagado o ingresso, certo? Obrigado, professor Denis, e até a próxima com mais ensinamentos aqui pra gente e para todos os ouvintes da CBN Campina Grande. É hora de intervalo. Depois do comercial, a gente tem entrevista sobre a Comissão de Heteroidentificação da UEPB. Você sabe como ela atua e a importância dela para a garantia dos direitos? Falamos sobre isso em instantes com a servidora Terlúcia Maria da Silva. Até já já, fica sintonizado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, agora com uma informação importante para você que precisa usufruir dos serviços da Clínica Escola de Fisioterapia da UEPB neste ano. É que está aberto o período de inscrições para a oferta do atendimento em 2024 para várias especialidades. O coordenador da Clínica Escola de Fisioterapia, professor Rizomar Vieira, falou conosco sobre esse processo de inscrições que estão abertas. A Clínica Escola ela funciona no térreo do prédio do Departamento de Fisioterapia, de 7h30 às 12h e de 13h30 às 18h. Ela presta atendimentos nas diversas áreas da fisioterapia, como neurologia, uroginecologia, obstetrícia, cardiorrespiratória, traumaortopedia, pediatria, gerontogeriatria, pediatria, né? Então, são as diversas áreas que a Clínica Escola presta atendimentos, né? Então,
Atualmente, nós estamos com as inscrições abertas, né, para os pacientes se inscreverem. Então, nós temos exatamente um processo fácil de efetuar essa inscrição, né, que é apenas acessar a página da universidade, né? Lá vai em serviço, aí clica clínica e laboratórios, e dentro, né, de clínicas e laboratórios você vai encontrar clínica de fisioterapia, né? E lá nós vamos ter a ficha de inscrição, então é só preencher e enviar. Então a inscrição, ela é válida para todo o ano letivo. Tem uma triagem, não é só a inscrição, tem a triagem, né? Ela é realizada considerando não apenas a ordem de inscrição, mas também as especialidades, né? A disponibilidade também, né, dos pacientes e a variedade de casos e patologias, né? Então, temos isso, né, também dentro da nosso processo, né, de receber esses pacientes, né, visando promover a mais ampla vivência e formação, tanto dos alunos como dos professores, e também a qualidade do serviço prestado aos nossos usuários. Para maiores informações sobre inscrições, pode também ligar para o 3315-3346. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde, e chega a atender uma média de 100 pessoas diariamente. O link da ficha de inscrição para triagem você encontra no site upb.edu.br. É só clicar na aba Serviços e, em seguida, em Clínicas e Laboratórios. Para saber mais, você pode ligar para o número 83 3315 3346 ou enviar e-mail para clinicaescola.fisioterapia@setor.upb.edu.br. Chegou a hora da nossa entrevista nesta manhã de sábado. E o tema desta semana é a Comissão de Heteroidentificação da Universidade Estadual da Paraíba. Recentemente, a resolução que regulamenta e institui a comissão passou por ajustes, aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP. Para falar sobre o assunto, conversamos neste momento com a servidora da UEPB, Terlúcia Maria da Silva, presidente da comissão. Seja bem-vinda, Terlúcia. Para começo de conversa, poderia explicar para a gente o que é exatamente a Comissão de Heteroidentificação da UEPB? Bem, a Comissão de Heteroidentificação da UEPB, ela foi criada juntamente com o processo de implantação das cotas raciais, né? Tanto para o acesso a cursos de graduação, como acesso a cursos de pós-graduação e também para o acesso a vagas em concursos públicos da instituição. A comissão, ela existe para garantir, né, que a política seja acessada por quem realmente tem o direito de acessá-la, que são as pessoas negras, sejam elas pretas ou pardas. Como é o trabalho da comissão? Então, a organização do trabalho das bancas de heteroidentificação exigem da comissão, né, uma série de produção de instrumentais que dão conta da realização do procedimento que tem sido feito na instituição de forma remota. A opção pela forma remota se deu inicialmente por conta da pandemia, né, do auge da pandemia da Covid-19, mas depois da pandemia foi visto que era possível realizar o procedimento de forma remota, e essa forma atinge mais os estudantes futuros da instituição que estão não só no estado da Paraíba, né, mas fora dele. Além disso, a comissão ela tem também estudado e identificado várias formas de realização dessas bancas, e a maioria das instituições tem realizado hoje de forma remota. Então, a comissão ela faz todo esse processo de organização das bancas, né, desde a publicação de editais, elaboração de termos, recebimento de documentação, de foto dos candidatos, até a realização do dia,
com a gravação do procedimento. E aí, além da comissão de heteroidentificação propriamente dita, nós temos também contado com o suporte da Prograde e da CETIC, porque todo o procedimento ele precisa ser gravado. Então, todo candidato, toda candidata que adentra, né, a sala do Google Meet, ela precisa autorizar o uso, né, a gravação dessa imagem, dessa voz. E essa gravação, ela fica resguardada no âmbito da comissão para quaisquer ocorrências no futuro. Qual a importância desse setor para a universidade como um todo? A comissão de heteroidentificação da UEPB tem sua importância porque essas comissões ela têm como objetivo a garantia do direito, né, à política de cotas para quem tem direito. Então, a instituição da comissão, ao mesmo tempo que foi instituída a política de cotas, diz muito desse compromisso da UEPB com a efetivação desses direitos. Então, a comissão de heteroidentificação ela é um instrumento, né, preventivo de possíveis fraudes. E aí, a instituição, tendo uma comissão de heteroidentificação, ela está alinhada, né, com uma gama de instituições do Brasil que também criaram suas comissões de heteroidentificação. Então, é um espaço importante, né, para esse procedimento de heteroidentificação, mas também a comissão tem atuado na promoção, né, de debates, de capacitações, tanto para o público interno da UEPB, mas também para o público externo. E a importância para os candidatos que participam dos processos? Para os candidatos e as candidatas, o trabalho da comissão é fundamental também, porque ele é o setor, né, que vai atuar para impedir os acessos indevidos, né, o uso indevido das cotas. Então, o candidato que busca a vaga na UEPB, né, se ele está concorrendo à vaga de cotas raciais, ele precisa saber que ele vai passar pelo procedimento de heteroidentificação, que ele vai ter esse olhar complementar à sua autodeclaração racial, que é isso que as bancas fazem, né? Elas fazem a aferição dessa autodeclaração e focam o olhar, a análise, né, nos traços fenótipos visíveis desses candidatos. Quais são? Cor de pele, cabelo, formato do rosto, né? Todos esses elementos que indicam que uma pessoa é ou não negra no Brasil. Já é possível fazer algum balanço desse tempo de atuação? Fazendo um balanço, né, da atuação da comissão desde quando ela foi criada, no final de 2021, a comissão já garantiu o procedimento de heteroidentificação a cerca de 3.000 pessoas. Isso porque a gente tem as chamadas regulares do SISU, a gente já realizou em 2022, 2023 e estamos agora na de 2024. Paralelo às chamadas do SISU, a comissão atua também nas seleções de candidatos e candidatas a vagas na pós-graduação e também em concurso público. Por exemplo, nós temos agora no dia 6 de março, a gente já tem 6 programas de pós-graduação com candidatos aptos e aptas a passarem pela banca de heteroidentificação. Então, o trabalho da comissão ela se estende ao longo dos 12 meses do ano. De que forma a comissão de heteroidentificação garante dignidade no tratamento às pessoas e no acesso a direitos que assegurem equidade em todos os processos da universidade? A comissão ela tem atuado nessa perspectiva, né, de garantia de direitos, né, preservando a dignidade humana, dando as condições, né, de participação nas bancas que os candidatos e as candidatas precisam. A gente faz todo um processo de orientação, né, de informação, além de publicar, por exemplo, a convocação no site da instituição. A gente também envia diretamente essa convocação para os e-mails dos candidatos e das candidatas. A gente cria instrumento para que eles consigam fazer o preenchimento do formulário, anexar uma documentação
prévia à apresentação à banca de heteroidentificação, né? A gente tem feito o acolhimento no momento da realização das bancas, né? Da apresentação desse candidato, dessa candidata às bancas. As pessoas que compõem a banca são devidamente orientadas de que elas estão ali para garantir um direito e não o contrário. Então, essa é a atuação da comissão, né? É uma atuação na perspectiva da garantia de direitos e da efetivação da dignidade humana. E para finalizar aqui nossa conversa, como tem sido a apresentação efetiva dos candidatos? A comissão tem percebido que tem muitos candidatos e candidatas que têm perdido a vaga na UEPB, nas cotas raciais, porque não fazem a leitura, né, da convocatória do edital que a comissão de heteroidentificação publica, que antecede a apresentação desse candidato ou dessa candidata à banca. Então, é uma convocatória simples e ali tem um formulário que o candidato e a candidata precisa preencher e anexar 3 documentos apenas: uma foto atual, um documento com foto e um termo de autorização de gravação da imagem e da voz por ele, se for maior de idade, ou por os pais ou responsável, se for menor de idade. É apenas isso. Contudo, a comissão estipula um prazo de envio dessa documentação. Então, o candidato é devidamente informado, mas muitos candidatos não conseguem fazer o envio e no dia da realização das bancas eles querem se apresentar, mas não podem se apresentar. Vamos fazer a nossa última pausa e depois do intervalo falamos sobre a reabertura do Museu dos Três Pandeiros para visitação pública. E ainda tem premiação mais do que merecida para a história em quadrinhos que conta a vida de Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado. E com informação agora sobre a proposta de criação da Coordenadoria de Acompanhamento e de Permanência de Política de Cotas, recentemente aprovada pelo Conselho Universitário, o CONSUNE. A proposta surgiu considerando a resolução da universidade que institui a política de reserva de vagas no âmbito dos cursos de graduação para pessoas negras, indígenas, ciganas, quilombolas, pessoas trans, pessoas com deficiência, pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio e em escolas públicas e pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Durante reunião ordinária do CONSUNE, a reitora Célia Regina Diniz frisou a relevância de transformar as políticas inclusivas em política institucional, que permanece mesmo com a mudança de gestores na reitoria da universidade. Agora tem uma notícia maravilhosa e que nos enche de orgulho. Uma obra publicada pela editora universitária da UEPB, a EduEPB, ganhou um prêmio internacional de literatura. A reportagem é de Joanderson do Carmo, com produção da Codecom UEPB. Paulo Freire, uma biografia em quadrinhos, foi lançado em 2022, no ano de comemoração do centenário do pensador sociopolítico e educacional. Para isso, a EduUEPB criou selo especial e já ganhou outro prêmio com este projeto. A editora venceu o 8º Prêmio Abel, que reconhece o trabalho das editoras universitárias no Brasil. Foi por meio da história em quadrinhos que a historiadora e escritora paraibana Tuca Quercia Moraes, junto ao ilustrador Américo Filho, contou de forma bastante lúdica a trajetória do patrono da educação do Brasil. E esta foi a obra publicada pela EduUEPB, que venceu o Concurso Internacional de Literatura 2023, promovido pela União Brasileira de Escritores no Rio de Janeiro. O trabalho ganhou o prêmio Ziraldo, fazendo uma referência ao criador do Menino Maluquinho, na categoria HQ. A autora falou sobre a satisfação ao receber a premiação. Para mim foi uma enorme surpresa ter sido contemplada nesse tão importante concurso. É um concurso tradicional, acontece há mais de 10 anos na União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, das instituições ligadas à literatura mais tradicionais do Brasil, poderia dizer assim, nacional. E a cada ano esse concurso vem expandindo, ampliando suas categorias. E eu me inscrevi sem a mínima pretensão, lá na categoria Ziraldo. E foi uma grande surpresa ter sido contemplada em primeiro lugar. Passei por uma criteriosa seleção a partir de um júri formado por grandes escritores lá do Rio de Janeiro e até internacionais também. Estou muito feliz com essa premiação. A ideia para a produção da obra surgiu durante o período da pandemia. Tuca Quercia é uma admiradora do trabalho de Paulo Freire
e decidiu retratar a vida e a obra do pensador brasileiro por meio da história em quadrinhos. Eu fui tocada por essa linguagem tão fantástica que é os quadrinhos, e eu resolvi fazer um roteiro para contar essa história de vida e pincelando também sobre a sua obra e sobre o seu legado para a educação brasileira, mas que pudesse alcançar muito mais do que os leitores, do que os estudiosos de Freire, pudesse alcançar as crianças, os não leitores, porque o livro possui ainda alternativamente a linguagem imagética, né, as ilustrações, e a UEPB abraçou esse projeto, né? A editora da Universidade Estadual da Paraíba abraçou esse projeto e nos incluiu dentro das comemorações do centenário de Paulo Freire. Nas páginas coloridas da história em quadrinhos está a trajetória de Paulo Freire, desde a infância no Recife até a consolidação como patrono da educação no Brasil. A obra é um resultado de diversas leituras de Tuca Kessia e da pesquisa cuidadosa do ilustrador Américo Filho, que é de João Pessoa. O livro surgiu tanto das minhas incursões pelo universo freiriano, né, como uma amante da educação que eu sou. Eu tinha um público-alvo em mente, né? Eu tinha as crianças, eu tinha os jovens, né? Porque nós vivemos um período muito difícil quando a figura do Paulo Freire foi silenciada. Houve uma tentativa de um apagamento e eu pensei, as novas gerações precisam saber que ele existiu, a gente não pode deixar morrer. É o patrão da educação brasileira, não foi à toa que esse título foi cunhado, né? E o livro é uma pequena colaboração, então se chegar a 10 pessoas eu já vou estar muito feliz, né? E para mim tem valido a pena, né? E não é por mim, mas pelo nome do que foi Paulo Freire, pelo que é Paulo Freire para a educação brasileira. Paulo Freire, uma biografia em quadrinhos, foi lançado em 2022, no ano de comemoração do centenário do pensador sociopolítico e educacional. Para isso, a EDU-UEPB criou selo especial e já ganhou outro prêmio com este projeto. A editora venceu o 8º Prêmio Abel, que reconhece o trabalho das editoras universitárias no Brasil. A EDU-UEPB ficou com o prêmio da categoria Ciências Humanas com a trilogia Cartas a Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar. E um dos escritores da trilogia foi o jornalista, professor e historiador Bruno Gaudêncio, que é o esposo de Tuca Kessia. Esse é mais um prêmio para a família e mais uma conquista para a EDU-UEPB, mas a maior premiação é ver o legado de Paulo Freire sendo difundido, com a produção da Condecom UEPB, João Anderson do Carmo, para o CBN Universidade. Obrigado, João Anderson. E o Museu de Arte Popular da Paraíba reabre as portas para a visitação do público depois de passar por um período de manutenção. O tempo de recesso foi necessário para a melhoria na estrutura dos espaços de exposição, principalmente no sistema de ar-condicionado, que é fundamental para a preservação das peças expostas. Atualmente, o MAP segue com a exposição Raul Córdula Raros Múltiplos, Arte sobre Papel, na Sala 1, e a exposição Desenho da Terra, na Sala 2. A exposição principal é uma homenagem aos 80 anos do artista plástico campinense Raul Córdula Filho e traz obras de arte que contam a trajetória criativa dele ao longo de décadas de carreira. Essa é a primeira vez que Raul Córdula expõe no MAP. O diretor do museu, professor José Pereira, enviou um áudio para nossa produção contando o que foi feito no local e o que a população deve fazer para apreciar as exposições do MAP. O Museu de Arte Popular da Paraíba, o MAP, né, o Museu dos Três Pandeiros, reabre neste dia 24 de fevereiro, né, as suas galerias de exposição, com a exposição sobre os 80 anos de Raul Córdula e o outro também de Rebeca Souza sobre a Terra. O museu esteve fechado durante esses últimos 30 dias, para fazer um trabalho de manutenção no sistema de ar-condicionado. A gente estava com alguns problemas no nosso ar-condicionado, né, em função do tempo, da falta de manutenção, e a gente decidiu, então, parar durante um mês para fazer esse trabalho de manutenção. Basicamente, o serviço que foi feito foi um serviço de reparo e manutenção do nosso sistema de ar-condicionado. Né? Todo esse sistema foi revisto, foi aprimorado para que a gente possa oferecer uma condição de ar, né, de ar-condicionado nas galerias para os nossos visitantes e também os nossos funcionários e monitores, para que a gente possa, dia 24, estar reabrindo o museu com essas duas grandes exposições que se encontram em cartaz. E essas duas exposições, a de Rebeca Souza e a de Raul Córdula, elas permanecem em cartaz até o dia 15 de abril. O museu ele funciona de terça
a domingo, de terça a sexta, de 10 da manhã às 19 horas, sábados e domingos, das 14 às 19 horas. Para visitar o museu, acessar nossas exposições, o visitante pode ir no Simpla, procurar a exposição lá no nosso museu, vai encontrar lá no Simpla as nossas exposições, nosso endereço lá no Simpla, vai emitir o ingresso e vai chegar aqui, apresentar e visitar. Se ele não conseguir gerar pelo Simpla, o visitante também pode vir para o museu sem o ingresso, e aqui a gente consegue gerar também pelo computador o ingresso do visitante, e ele acessa as exposições sem nenhum problema. E o CBN Universidade desta semana fica por aqui. Teve a apresentação de Edson Tavares e Erivaldo Laurindo, produção de conteúdo da Codecom UEPB, com locução de reportagens de Joanderson do Carmo e Litália Barros. Edição de Isis Coelho. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no nosso canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram, e no Facebook é só pesquisar a nossa página Universidade Estadual da Paraíba, _Rede UEPB. Tenha um ótimo fim de semana. Esperamos por você sábado que vem, aqui no CBN Universidade. Até lá, tchau. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.